Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai, mais uma vez. Obrigado pela possibilidade da existência de Tua Igreja, por estarmos aqui celebrando um novo ano, por estarmos aqui reunidos para decidir proclamarmos a verdade no mundo que se regozija na mentira, por decidirmos proclamar esperança no mundo que está desesperado. Pai, obrigado por Tua palavra, que é âncora, é o norte para onde nós devemos olhar. Obrigado pelo Teu Espírito que caminha conosco. Obrigado, Senhor, pela realidade sobrenatural de Tua Igreja. E é no nome do Teu Filho, Pai, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: Amém. Pode sentar, amados irmãos. Muito obrigado ao nosso time de louvor. Que alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para celebrarmos o Senhor, prestarmos culto ao Senhor. E culto da virada. Vamos já entrar no ano 2025, é o primeiro quarto, né, desse século aí. Eu que nasci no século passado, né, isso é relevante aí, muitos daqui. Eu sei que em Cristo, amados irmãos, sempre é possível ter uma nova história, sempre é possível começar de novo. Mas hoje, no final do ano, sempre que muda o ano, tem um aspecto psicológico muito relevante nessa data, na data de mudança do ano. Ano novo, vida nova, não é assim que o pessoal diz? Todo dia é possível fazer isso, mas hoje tem uma força psicológica mais forte. Quando muda o ano, nós podemos aproveitar para mudar a nossa vida. Logo mais aí os relógios terão os seus ponteiros alinhados na 12ª hora, né, no 12, e será meia-noite. E aí, é como diz lá na valsa de Davi, Nasser e Francisco Alves, o pessoal diz: adeus ano velho, feliz ano novo. Feliz ano novo pode ser também uma ideia de que podemos ter uma nova vida, mudar, momento de decidir avançar, momento de decidir começar de novo. Talvez esse ano possa até ter trazido momentos difíceis, né, para você. E muitos, em situações como essa, se perguntam como fez o rei Davi, lá no capítulo 10 de Salmos, Salmos 10, no verso 1, o rei Davi, ele questiona o Senhor, ele diz assim: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Pode ser que você tenha passado por momentos assim e tenha questionado o Senhor, como o rei Davi faz aí em Salmos, aliás, não só no verso 1, mas ele vai fazendo até o verso 16. Fez isso há mais de 30 séculos. O rei Davi já questionou Deus dessa forma. É interessante que esse questionamento em relação a Deus, ele não é condenado por ser sincero. Davi é o homem de quem nos é dito ter um coração ser segundo o coração de Deus. Lá não precisa abrir, mas no livro de Samuel, Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque era sincero perante o Senhor, e aí ele questionava o Senhor: mas por que Deus? Onde estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? O grande salmista, o maior rei que Israel já teve foi Davi. Ele questionou Deus, mas o importante aqui no capítulo 10 de Salmos, ele questiona Deus do verso 1 até o verso 16, mas ele chega à conclusão no verso 17. Salmos 10, 17 é a conclusão a que Davi chega do conjunto de questionamentos que ele faz do verso 1 a 16. E Salmos 10, 17 é exatamente o texto base de hoje. Esse verso será só esse verso, o texto base. Nós iremos nos debruçar sobre esse verso, para que
extraiamos desse verso 3 promessas que Deus faz para que as apliquemos no próximo ano, como proposta que eu vou dar para vocês aqui. Então vamos ler o verso 17, Salmos 10, 17, que é o texto base hoje. E iremos, após isso, extrair essas 3 promessas que iremos aplicar. Assim, espero, né? Todos iremos nos esforçar para aplicar. Então, 10, 17 é a resposta a que Davi chega dos questionamentos que ele mesmo, Davi, fez do verso 1 ao 16. E a resposta que ele chega por perguntar, cadê Deus, onde está Deus, está aqui no verso 17, que diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Essa conclusão aqui chega a Davi não é uma conclusão qualquer, mas é uma conclusão que, se nós a entendemos e aplicarmos na nossa vida, pode nos libertar da angústia do sufocamento. Eu disse, até publiquei, acho que foi no Instagram, foi no Twitter, eu estava pensando sobre isso, aí publiquei. É como, aí no sertão tem o calor e o final do dia chega um vento, né? Que é como a brisa que chega ao final dos dias quentes do sertão e dá um novo sentido ao mormaço da tarde. É este verso 10, 17. É como uma brisa que chega após os questionamentos de 16 versos. Aí chega essa brisa. Davi, após questionar, diz: Não, mas, Senhor, tens ouvido o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Só que nós devemos aprender com o salmista, que por piores que sejam as circunstâncias, Deus não nos abandona. Não há situação em que Deus nos abandone se nós buscarmos o Senhor. O braço de Deus é longo o suficiente para lhe alcançar onde quer que você esteja. E 2025, para todos nós aqui, pode ser um ano de triunfo, se, aí tem um condicionante, se colocarmos nossa convicção na fidelidade do Senhor. Se nós colocarmos a nossa convicção de que Deus é fiel à sua palavra, se nós nos alinharmos à palavra de Deus, nós teremos um ano triunfante e isso se realizará. Vamos voltar ao texto e vamos analisar parte a parte. Salmos 10, 17. O texto nós já lemos, né? Vou relê-lo, e não só esta vez, mas ainda algumas. Que diz: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Claramente aqui no texto, se você prestar um pouquinho só de atenção, você vai ver que há 3 grandes promessas de Deus aí. O irmão pode até... Isso, deixa o texto aí. A primeira: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Primeira promessa, Deus ouve o desejo dos humildes. A segunda: Tu lhes fortalecerás o coração. Promessa, Deus fortalece o coração. E a terceira: e lhes acudirás. Ele nos acode, né? Assim que fala? Nos resgata, está conosco em nossas necessidades. 3 promessas. Vamos analisar cada uma delas agora. Vamos analisar a primeira delas. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Deus ouve o desejo dos humildes. Há 2 termos aqui para nós entendermos, ou para nós nos debruçarmos com maior detalhe, pormenorização sobre tais. O primeiro é que claramente o texto nos informa, esta passagem nos informa que Deus tem ouvido os desejos.
Quando eu li isso, uma coisa logo me chamou a atenção, porque normalmente nós dizemos que Deus ouve as orações. Deus ouve as orações, mas o texto nos diz que não só elas, não apenas elas, mas também os desejos. Deus ouve num âmbito anterior à expressão da oração. Se você analisar isso, que Deus ouve os desejos, isso é libertador. Porque há, amados irmãos, desejos que são tão essenciais da alma, tão profundos da nossa existência, que a linguagem não dá nem conta deles. Você não consegue nem traduzi-los em linguagem para orar. Há desejos profundos de preenchimento do vazio da alma. Desejos de que sejamos libertos da angústia da nossa existência. Um desejo de que Deus dê profundidade e dê sentido a cada dia do ano 2025. Cada um dos dias do próximo ano, que Deus dê sentido, propósito, profundidade. Você pode ardentemente desejar isso e não sabe nem como orar, nem o que pedir, como fazer isso, mas as Escrituras nos garantem que Deus não ouve apenas as orações, Ele ouve os desejos. Pensou se nós tivéssemos que traduzir tudo isso para a linguagem? Tivéssemos que colocar tudo isso em forma de oração? A oração em línguas, né? Você pode orar por aquilo que você não entende. O fato é que, quando nos debruçamos sobre essa parte das Escrituras, o que entendemos daqui é que o que é necessário apenas é que verdadeiramente nós desejemos as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Mesmo que você não saiba orar de forma perfeita sobre isso, as Escrituras nos garantem, Deus ouvirá os desejos. Mas os desejos de todos. Voltemos a Salmos 10, 17, texto base. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Desejos dos humildes são aqueles que são ouvidos por Deus antes mesmo de serem traduzidos ou independentemente de serem traduzidos em oração. O que é, portanto, ser humilde? É uma pergunta central. Que nós saibamos o que é ser humilde para que tenhamos os nossos desejos ouvidos por Deus com base nas Escrituras, com o que diz Salmos 10, 17. O que é ser humilde, biblicamente falando? Para lançar luz sobre a humildade, eu posso trazer uma passagem muito preciosa de C.S. Lewis, que ele diz que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade não é pensar menos de quem você é. Não é você achar que você é menos do que você é. Mas a verdadeira humildade é pensar menos em si. O verdadeiramente humilde é aquele que não tem o interesse de glorificar-se a si mesmo. Ele não age para se glorificar. A humildade genuína é a que não coloca a própria pessoa no centro das suas preocupações. Tem gente que tudo é sobre si. Você coloca a si próprio no centro dos seus desejos, das suas vontades, dos seus quereres.
Você se preocupa demais, se angustia demais, porque você está no centro de tudo. Tire você mesmo do centro. Coloque o Senhor ali. O humilde é aquele que coloca Deus no centro da própria vida. Tire a si próprio do centro das suas preocupações e coloque o Senhor, amados irmãos, que Ele cuidará daquilo que você não poderá cuidar. As pessoas, portanto, que têm Deus e não a elas próprias, no centro, no epicentro das suas vidas, são aquelas cujos desejos são ouvidos pelo Senhor. Voltemos agora ao texto base. Vamos voltar ao texto base. Porque as Escrituras não dizem que... As Escrituras nos dizem que Deus não apenas ouve os nossos desejos, mas Ele há de capacitar a cada um de nós para os desafios que nós encontramos na realização desses desejos. Vamos ler lá as Escrituras novamente. Vamos ler Salmos 10, 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Nós lemos isso e agora vamos nos concentrar nesta segunda parte, na parte do meio. Tu lhes fortalecerás o coração. Olha que promessa. Deus ouve o desejo daqueles que tiram a si próprios do centro da sua própria vida e colocam o Senhor no centro da sua própria vida. E não só ouve esses desejos, mas fortalece o coração dessas pessoas. É algo realmente impressionante, o que nos é garantido pelas Escrituras aqui e que, se assim quisermos, podemos colocar em prática em 2025. É possível enfrentar 2025 de acordo com as Escrituras com um coração fortalecido pelo Criador do Universo. É possível enfrentar o próximo ano com um coração fortalecido pelo Senhor. Se você é humilde perante o Senhor e o que você deseja, amados irmãos, lhe inevitavelmente trará, se você é humilde, o que você deseja inevitavelmente lhe trará desafios pela frente. Se o Senhor está no centro da sua vida, Ele lhe colocará propósitos, desejos, cuja realização é maior do que você, e isso lhe trará desafios. Mas as Escrituras nos dizem, não se preocupe, Deus fortalecerá o seu coração para que você triunfe sobre todos os obstáculos que serão apresentados. É muito incrível que Deus não apenas tenha ouvido os desejos, mas também que Deus age para que esses desejos se tornem realidade. Ele fortalece o nosso coração para que vençamos as dificuldades. Lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, tem algo bonito, não é? Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, não são todas as pessoas, é apenas um grupo específico, o grupo daqueles que esperam no Senhor. Não é o grupo daqueles que esperam em si próprio, no seu próprio dinheiro, no seu próprio talento. Aqueles que esperam no Senhor, Isaías diz, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos voltar para Salmos 10, 17, amados irmãos. E vamos ver aqui o último ponto.
Salmos 10, 17, que é o último dos nossos pontos do sermão, nosso bate-papo. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração. E agora o último ponto, que nós iremos nos debruçar sobre ele, entendê-lo com mais detalhes. E lhes acudirás. Deus cuidará de nós. A Escritura diz, nos acudirá. No original hebraico, kashab, que vocês sabem, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo em grego. Os Salmos é escrito em hebraico, o original kashab quer dizer prestar atenção. 2025 está aí. Portanto, que nós saibamos que não estamos sós, amados irmãos. Deus, Ele promete prestar atenção em nós e nos acudir. Porque às vezes a gente entende a palavra com a mente, com a inteligência, mas não quer que ela inunde o nosso coração. Mas se você entender, de fato, não apenas com sua mente, mas com o seu coração, o que as Escrituras dizem, que Deus promete prestar atenção em nós e nos acudir, fortalecer o nosso coração. O que é a consequência prática de Deus prometer nos acudir? É que se formos atacados pelo desânimo, pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas aflições, Deus está ali. Devemos ter bom ânimo. Não desespero, porque nós não estamos sós. Em João 16, 33, tem aquela passagem conhecida. O Evangelho de São João 16, 33, diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. O Deus encarnado venceu o mundo, e é este Deus que criou o universo, veio, encarnou, venceu o mundo, que nos promete que está pronto para nos acudir. Portanto, amados irmãos, nós tenhamos coragem para fazer o que é certo. Tenhamos coragem para fazer o que Deus quer que façamos. Que 2025, meus queridos, seja um ano de triunfo na presença do Senhor. Toda a igreja bíblica, saudável, com pastores comprometidos com a palavra, como essa igreja aqui, toda a igreja deste tipo só consegue ir até um determinado ponto, que é fazer com que você seja confrontado com a palavra, instruído na palavra, que caminhemos com você, mas no final das contas a decisão é sua. Quem coloca em prática é você. Podemos ter um ano de triunfo no Senhor, na presença do Senhor. 365 dias. Esse ano não é bissexto não, né? 365 oportunidades para fazermos e buscarmos essas promessas. Buscarmos cada vez mais os desejos que não nos glorifiquem, mas glorifiquem ao Senhor. São oportunidades para nós crescermos na convicção, amados irmãos, de que Deus fortalecerá o nosso coração para que possamos levar esses desejos adiante. E possamos impregnar a nossa alma do convencimento de que nos problemas, nas vicissitudes, nas intempéries da nossa caminhada,
quando formos perseguidos, quando nos sentimos atacados, nos sentimos aflitos, desencorajados, quando olharmos por um lado e por outro lado e não vemos saída, que saibamos porque saibamos que não estamos sós. O Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus é aquele diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus. É este Deus que, de acordo com as Escrituras, sempre estará conosco e nos acudirá. É com o coração cheio dessas verdades, meus amados irmãos, é que verdadeiramente nós podemos dizer: Feliz Ano Novo. Há esperança de ano melhor se nós colocarmos em prática o que as Escrituras nos dizem. E com a vontade de fazermos isso, é que iremos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos expostos à Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos com as Escrituras, com a palavra revelada de Deus e, principalmente, obrigado, Pai, pela oportunidade de tomarmos a decisão de servir a Ti, de servir o caminho que a Bíblia nos orienta, Senhor. Nós sabemos, Pai, que às vezes é muito difícil fazer isso, há muitos obstáculos, há muitas situações, mas nós também sabemos, Senhor, que uma vez que a decisão é verdadeira, é sincera, é genuína, nós não estaremos sós nessa caminhada. O Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus que criou os céus e da terra, caminhará conosco. Obrigado por esta realidade transformativa que nos faz entender que sempre é possível começar de novo, Pai. Obrigado, Senhor. E é no nome do Teu Filho, Pai, no nome do Deus missionário, no nome do Deus que vem à terra para restabelecer a ponte entre o homem e o próprio Deus, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos: Amém. Amém. Sejamos todos abençoados na prática da palavra do Senhor.